Amanhã, a pedido do Brasil, que ocupa a presidência rotativa, o Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir. O objetivo dessa vez é discutir questões humanitárias desse conflito, que começou com o ataque do Hamas no último sábado. Até agora, são 2.400 mortes confirmadas, sendo 1.200 do lado israelense, 1.200 do lado palestino. A gente tem mais informações agora com o editor de internacional do Band News TV, o João Vieira está aqui no nosso estúdio. João, bom dia para você, seja bem-vindo. Vamos aí às atualizações mais recentes desse conflito, que você também, é claro, tem acompanhado muito de perto. Bom dia. É isso, Sheila. Muito bom dia, Carla, todo mundo que acompanha a Band News FM. Mais uma noite complicada, né? Desde sábado a gente acompanha por aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação tudo o que está acontecendo por lá à distância, mas também com os jornalistas que nos dão apoio direto de Israel. E mais uma madrugada tensa, naturalmente, principalmente na faixa de Gaza. Israel disse, inclusive, que durante várias horas bombardeou o quartel-general e várias casas onde estariam membros do Hamas. Inclusive, Israel confirmou a morte de um membro sênior do Hamas, não deu detalhes de qual seria o cargo dele, a unidade dele na organização, mas disse que era um homem do alto escalão do Hamas. E é justamente essa a prioridade de Israel neste momento, atacar essa célula terrorista, claro, de maneira geral, mas com destaque para os membros do alto escalão, aqueles que tomam as decisões sobre onde atacar Israel, quando atacar, e que podem, inclusive, claro, ter ali envolvimento no planejamento, né, a programação desses ataques. Outra atualização importante em relação já à política israelense e também dos Estados Unidos. O chanceler dos Estados Unidos, né, o ministro das Relações Exteriores, lá eles chamam de secretário de Estado, Antony Blinken, chegou hoje a Israel, já se reuniu, inclusive, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Estamos aí na expectativa para uma possível coletiva, algo do tipo, para que eles possam, claro, esclarecer ainda mais o que será feito daqui para frente. Naturalmente, os Estados Unidos são ali os principais aliados de Israel e estão fornecendo o máximo de apoio diplomático, estratégico, econômico e militar para os israelenses, gente. Bem, João, eu queria conversar com você com relação aos números. A gente tem uma atualização de 2.400 mortos, né? E a gente sabe que numa situação como essa, a apuração é muito complicada. Você trabalha em redação já faz tempo e vai atrás desses dados. A gente tem que ir atrás dos dados oficiais, né, das duas partes. Conta um pouco pra gente como é que tá essa apuração, se tá, digamos, não tão complicado para conseguir esses números. E são 2.400, quer dizer, a gente tem 1.200 mortos do lado da faixa de Gaza e 1.200 mortos do lado de Israel, certo? É isso? As informações variam muito, viu, Carla? É muito difícil, como você bem disse, nessa situação, até os próprios países, organizações, alertarem o mundo exatamente de uma maneira própria. Como que estão esses números? Até porque é uma zona de guerra. É muito difícil você contabilizar corpos mesmo, muitos corpos são, em outras oportunidades, infelizmente a gente já viu, são contados 2, 3 vezes. Então o número muitas vezes é revisado. Agora há pouco, inclusive, até aumentou o número de israelenses mortos. Subiu para 1.300 em Israel e 1.200 de fato na Palestina. Mas dentro dessa situação que já é complicada, até que tem sido uma tarefa, é difícil a gente usar a palavra fácil, né? Mas uma tarefa mais prática, porque tanto o Ministério da Saúde da Palestina, de Gaza, quanto os ministérios, né, o governo de maneira geral israelense, tem atualizado com frequência essa situação. Então temos 2.500 mortos, segundo esse último número, mas claro, é um número que varia tanto para cima quanto para baixo, infelizmente, porque a situação é muito tensa. Eu tenho dúvidas com relação... É claro que a gente sempre vai duvidar desses números e vai questionar, mas os israelenses são mortos em combate, muito provavelmente. Parte deles. A maior parte é civil, né? Cerca de 200 israelenses militares
que fazem parte dessa contagem de 1.300 israelenses mortos. Então grande parte, aliás, dos que foram mortos em Israel, por exemplo, foram logo no sábado. Aquela invasão que teve, dissemos já outras vezes, na festa que os brasileiros inclusive estavam, 260 pessoas estavam lá. Na festa, só na festa. 260 pessoas, aliás, que foram mortas, né? Não que estavam lá, mas foram encontrados esses corpos. Então, isso dá a dimensão real de que os civis foram muito atingidos por isso. E, claro, naturalmente, quando há os combates entre militares e terroristas, lamentavelmente também havemos de noticiar essas mortes. João, 2 pontos de atenção principais, até para te liberar, que você precisa voltar lá para o Band News TV, para hoje especificamente, são a possibilidade de incursão por terra por parte de Israel na faixa de Gaza e aquela angústia para a retirada dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Como é que estão as negociações, a perspectiva para a retirada desses brasileiros por meio ali da fronteira com o Egito, para hoje ainda? O que tem de novidade em relação a isso? Pois é, Sheila. Antes até de falar dos brasileiros, só complementando o que a Carla disse e você citou muito bem, a possibilidade de uma incursão terrestre, o que pioraria muito a guerra para os dois lados. Claro que os dois povos já sofrem muito, naturalmente, com essa guerra, mas quando a gente tem uma possibilidade de uma guerra urbana, é muito mais difícil. E nem sempre o lado mais forte, digamos, então, Israel, que tem mais tecnologia, mais aparato militar, sairia vencedor, porque poderia estar ali sujeito a ataques de prédios, por exemplo, né? Os soldados entrando nas vielas, ruas e sendo atacados. Por outro lado, e aí, claro, pode aumentar também o número de militares mortos e, no geral, claro, com certeza. Em relação aos brasileiros, bom, a Carla trouxe muito bem o governo brasileiro trabalhando para retirar o pessoal da faixa de Gaza e, claro, de Israel também. Temos o segundo voo que chegou hoje na madrugada de brasileiros, são já mais de 400 que chegaram ao Brasil, foram repatriados. Mas na faixa de Gaza a situação é muito mais complicada, porque é uma região mais bombardeada, Israel tem atacado com muito peso lá, e as negociações, não basta você negociar apenas com Israel, ou apenas com Hamas, ou apenas com o Egito, você tem que negociar com todo mundo. Primeiro, porque há aquela possibilidade de ter ou não brasileiros sequestrados, ou aqueles que vivem ou estão lá por algum motivo precisam sair, eles só podem sair nesse momento pelo Egito, de fato, né? Porque ali na faixa de Gaza temos a fronteira com Israel e dois cruzamentos, 2 passagens, e a terceira justamente para o Egito, que até agora se mantém sem mudar a opinião. Tem que manter fechada aquela região, mesmo com o pedido das autoridades brasileiras, americanas, enfim. O Egito teme realmente que os brasileiros possam ficar em território egípcio e não retornar ao Brasil. Não apenas os brasileiros, mas também outros estrangeiros. E claro que, naturalmente, isso piora a situação para todos os civis, né?